Olá! Sejam em romances, grandes clássicos ou em livros de receitas, a culinária é parte integrante da literatura. Você já parou para pensar que grandes personagens e histórias nascem a partir do valor afetivo do alimento, da arte de cozinhar? Quer um exemplo? A personagem Tia Anastácia, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. A gastronomia também tem forte presença em obras de outros autores, como Cora Coralina, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Clarice Lispector. No cardápio editorial, a seleção de obras envolvendo esses temas vem crescendo aqui no Brasil. A minha primeira convidada mesmo é uma cozinheira de mão cheia. Tem várias obras jurídicas lançadas e também 3 livros de receitas. Eu converso com a ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon. Também recebo no Iluminuras de hoje, no segundo bloco, o doutor em literatura da Universidade de Brasília, Sidney Barbosa. Ele vai explicar a relação histórica entre a culinária e a literatura. O primeiro bloco do programa Iluminuras começa com a ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça, foi corregedora nacional de justiça do CNJ, a jurista advogada Eliana Calmon. Muito obrigada pela participação em primeiro lugar. Eu é que agradeço, Rafaela, estar aqui falando para os nossos telespectadores e ouvintes da TV Justiça. Bom, a senhora tem uma vasta experiência jurídica, eu sei que a biblioteca da senhora também tem um pouquinho de tudo, né? Livros de literatura, a senhora tem a coleção de Dostoiévski, Machado de Assis, tem espaço para a culinária também? Ah, também, não é? Não posso deixar, é a minha lembrança de que eu sou mulher e gosto da arte culinária, que sempre foi uma característica da mulher. E que a mulher foi deixando para trás, tá? Até como uma visão atávica, né? Cozinha lembrava a submissão da mulher. Ou a mulher pobre, ou a mulher que estava subordinada ao marido. De forma que, atavicamente, a mulher foi se afastando. A mulher foi evoluindo, foi se afastando da cozinha. E eu sempre achei que era uma bobagem isso acontecer. Porque deixava, às vezes, talentos pelo meio do caminho, só por uma questão de preconceito. E de forma que o primeiro livro de culinária que eu fiz foi exatamente para rebater essa posição de preconceito da mulher contra a cozinha. Bom, o primeiro livro foi na década de 90 ainda, mas antes disso, a senhora também tem obras jurídicas lançadas, né, ministra? Ah, sim. Eu sempre transitei bem porque eu era professora de processo civil, professora de direito civil. Depois me dediquei mais ao direito público, quando eu me tornei juíza federal. E desta forma eu sempre publiquei muitos artigos. E o primeiro livro assim de significativo para a contribuição jurídica foi o Código Tributário Nacional comentado. Eu fiz com alguns colegas, mas esse foi uma obra muito interessante que fizemos este livro há mais de 15 anos e até hoje nós estamos republicando, fazendo as devidas correções, as atualizações, e todo ano a Revista dos Tribunais republica esse Código Tributário Nacional comentado. Vamos falar sobre a primeira publicação nessa área da culinária. Foi no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A ministra também foi desembargadora do TRF1 antes de chegar ao STJ, né? Conta pra gente, foi numa situação ali um pouco inusitada, até uma surpresa, né? O lançamento do livro. Foi surpresa. Era 1994 e nós já estávamos quase no final do ano e eu chamei o presidente do tribunal, que à época era o desembargador Hermenito Dourado, e eu disse a ele, olha, no mês de março nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher e eu nunca vi comemoração aqui. Então nós temos de homenagear as mulheres. Então ele disse assim, você toma conta da programação. Eu então chamei o pessoal do cerimonial e começamos a traçar o que é que nós estávamos fazendo.
eu convidei a Sandra Starling, que à época era deputada federal, tinha feito a CPI, era presidente da CPI do combate à violência contra a mulher. Terminada a palestra, nós então fizemos o lançamento de um livro e fiz no maior segredo, não disse o que era. Só dizia assim: no Dia Internacional da Mulher, a desembargadora federal Eliana Calmon lançará um livro. E todos estavam esperando um livro técnico, né? Na semana, eu permiti que deixassem publicar o nome do livro: Receitas da Mulher Moderna. Que receitas são essas? Na hora vocês vão saber. E na hora chegou o livro. Mas eles acharam ótimo, acharam bem interessante e tal. E na apresentação eu fiz exatamente aquilo que eu pensava, me dirigindo às mulheres. As mulheres ocupadas, as mulheres modernas, que trabalham fora e que precisam de receitas fáceis. Bom, ministra, nós temos uma novidade aqui nesse livro que foi lançado recentemente. É o primeiro livro de receitas de culinária com a capa da senhora, com a fotografia na capa. Até então a ministra nunca tinha, né, exibido uma fotografia. Por quê? Bem, enquanto eu estava na ativa como magistrada, eu evitei colocar a minha fotografia porque eu achei que era incompatível. Era uma propaganda demasiada para alguém que tem a tarefa de julgar os outros. Então, eu sempre restringi muito isso, né? Mas, a partir da minha aposentadoria, eu sou uma cidadã livre. Hoje eu sou advogada, né? Como advogada, eu posso realmente ficar bem mais livre, né? Bom, RESP, Receitas Especiais. Mas RESP também, vamos explicar para quem está em casa, né, ministra? É um recurso muito importante usado no Superior Tribunal de Justiça. É o recurso principal do STJ, né? Com o qual eu trabalhei assim, em milhares de processos, né? E significa recursos especiais, né? Recurso especial. E tem uma grafia especial. E eu, então, coloquei o nome do livro, RESP, grafando exatamente como se grafa recursos especiais. Seria uma homenagem à questão jurídica, um trocadilho? Por que a senhora escolheu? Eu achei que era um trocadilho interessante, porque era com a matéria que eu trabalhava, o RESP. Me foi sugerido até por um funcionário meu, um funcionário chamado Augusto, que me deu essa dica. E eu achei também interessante, porque o preconceito não vem só das mulheres, os homens também. Alguns homens, talvez às vezes até por uma insatisfação no resultado de algum julgamento, como aconteceu com uma determinada figura importante que não conseguiu uma liminar que objetivava, e dizia: realmente eu não poderia esperar outra coisa de uma juíza cozinheira, né? Porque havia sempre aquele preconceito. Uma mulher que cozinha, que gosta de cozinha, não pode ser categorizada profissionalmente. Era a ideia, né? É um absurdo, é um preconceito tolo, idiota, né? Que não ficou sem resposta, porque muita gente diferentemente dele, homenageou e achou interessante a gente ter duas vidas, porque se tem uma vida como uma mulher, efetivamente, como alguém que tem lazer e que tem as preferências por lazer, porque cozinha não é coisa de mulher, cozinha é coisa de ser humano, cozinha é coisa de quem ama, porque cozinhar é uma forma de amar. Hoje os homens estão dedicados à cozinha, né? De forma que aí eu achei que o trocadilho ficava muito bem. Ministra, falamos sobre os dois livros, faltou um, Doces Segredos, né? Só com sobremesas. Este livro, ele tem algumas coisas interessantes. O que é? Justamente mostrar quantidades, como pode se preparar uma refeição rápida, uma festa
também. Não? E esses segredos eu chamei de doces segredos, né? Coisas prazerosas e que são segredos e que vêm no livro. Eu queria associar, para a gente finalizar, a literatura e a arte de cozinhar, né? Grandes personagens nasceram a partir de histórias que foram desenvolvidas a partir do valor afetivo do alimento, né? Cora Coralina é um exemplo, a poeta. Clarice Lispector, Jorge Amado, a gente acaba querendo experimentar a cozinha baiana a partir dos livros de Jorge Amado. Enfim, temos Raquel vários de exemplos. Queiroz, né? A senhora que gosta muito de poesias também. É. A gastronomia está presente o tempo todo ali nos romances, Olha, veja bem, a gastronomia é algo importante a partir da pesquisa que se faz da história da humanidade, através dos restos de comida e através dos gostos culinários que ficaram registrados pelos antepassados, né? Os historiadores eles conseguem até detectar alguns gostos da sociedade local. De forma que estudar a culinária é estudar a vida da humanidade, né? Tanto que nós temos um livro que é até muito denso, é a História dos Alimentos. Eles começam a falar sobre a origem dos alimentos na pré-história e vem até os nossos dias, vem até que eles chamam que é a civilização do fast food, né? Eles falam exatamente tudo, porque os alimentos eles acompanham a evolução do homem. Por exemplo, estudar o fast food é estudar a vida moderna, né? Então, nós temos na literatura muitos autores importantíssimos e que se dedicaram a isso. Eu fiquei impressionada, porque nós temos no Brasil alguém que falou muito sobre folclore, falou muito sobre a civilização do Nordeste, que é o Câmara Cascudo. Câmara Cascudo, ele tem um livro só falando sobre a culinária, né? Ele começa, inclusive, a falar da culinária a partir dos enterros que se davam nas cidades do interior do Nordeste. Porque todas as vezes que morria uma pessoa importante, se fazia um banquete no velório. É cultural isso. É cultural. Em outros países e ele também começava a mostrar quais eram os alimentos que se serviam nesse momento, né? De forma que é muito interessante esta observação. E autores refinados de literatura francesa, de literatura nacional também, como a Raquel de Queiroz, por exemplo, ela conta, quando ela era pequena, como é que ela via o movimento da cozinha, quais os alimentos que eram usados, e são lembranças de infância que todos nós carregamos um pouco, né? Como a avó fazia um doce, um biscoito, um bolo, todos se lembram de alguma coisa ligada à sua infância, mas ligado também à culinária. Parabéns pelo trabalho da senhora, obrigada por compartilhar conosco não só toda a contribuição que a senhora deu no âmbito jurídico, continua à frente do escritório, e também com as receitas deliciosas. Obrigada pela participação no programa. Eu é que agradeço a participação e poder divulgar esta obra que nasceu de uma forma tão simplória e que ganhou dimensão. O programa faz agora uma breve pausa, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre esse assunto com o doutor em literatura da Universidade de Brasília, Sidney Barbosa. Até já. O Iluminuras está de volta e o assunto hoje é literatura e culinária. Ao meu lado, neste segundo bloco do programa, o doutor em literatura da Universidade de Brasília, Sidney Barbosa. Sidney, seja bem-vindo mais uma vez ao Iluminuras. Muito obrigado, saudações a todos e a você, especialmente, Rafaela. Bom, eu queria que você começasse contando a relação literatura e a arte de cozinhar, né? Vamos voltar lá atrás, vamos na Grécia. Vamos pegar a base dessa relação. Nós
pensamos no mundo clássico, Grécia e Roma, como o universo que fundamentou o mundo ocidental. E lá nós tivemos origem de todas as coisas importantes do mundo cultural, do mundo político, do mundo jurídico, do mundo social e principalmente do mundo artístico. Então, nós somos resultado de ações, de decisões, de opções que foram feitas há muitos séculos, para não dizer milênios, por essa turma. Olha como era a comida na época clássica. Nós dizemos época clássica, Grécia e Roma, uns 2.500 anos atrás. A comida era tomada como a coisa mais importante da sociedade. Como é também nos dias atuais, a gente não pode dizer que a comida seja desprezada, mas nós vamos pensar que a comida tem um valor tão grande que no palácio, por exemplo, dos romanos, eles tinham um local nos banquetes que se chamava vomitorium. As pessoas comiam, a festa durava o banquete de tantas horas, tantos dias, que dava um momento que eles queriam comer mais e não tinha mais espaço, eles iam nesse vomitorium e faziam aquele gesto feio de enfiar o dedo na garganta para voltar a comer. Nesse local não tinha um mictorium. Todas as famílias, as casas, os palácios não tinham lugar para tomar banho e nem para fazer as necessidades naturais. Então, mas tinha o vomitorium. Você vê que mesmo na arquitetura já temos aí uma indicação da importância da comida, não é? Ora, quando eles faziam a comida, os critérios, isso é difícil para nós imaginarmos hoje, os critérios de seleção de comida, vamos pensar assim num peixe, eles selecionavam os peixes pelas águas onde eles tinham crescido, independente da marca. Então, pegar um livro de receita de uma época dessa, e aí eu estou falando dos romanos, que é mais recente, historicamente, é você entrar num universo completamente diferente. E aí nós vamos ver como a literatura tem um papel importante. Ao traduzir do latim ou do grego uma receita desta época, você vai ter um problema, porque quando você escreve ou quando você lê uma receita, questões que são assim tão conhecidas que a pessoa não precisa explicar. Vou dar um exemplo, por exemplo, você pega a questão, por exemplo, de colocar, você faz um molho bechamel com maisena. Ora, bechamel, todo mundo sabe que é um molho branco, simples, feito com maisena. Maisena é uma coisa tão comum na nossa realidade cotidiana que não precisa explicar. Maisena é a farinha feita do amido, da partezinha branca, do milho, que é amarelo. Não precisa. Ora, quando passa 2000 anos, você não tem mais os referenciais. Porém, a literatura entra, e aí nós pensamos em Platão, nós pensamos em Petrônio. Satíricon. Satíricon é uma obra literária que fala de política, que fala dos costumes, né? É uma obra que traz muitos dados para a contemporaneidade, para as gerações que vieram depois. Mas tem as comidas. E aí, num dado momento, alguém prepara um prato. Na hora de preparar o prato, esse prato é descrito. Toma-se isso, acrescenta-se aquilo, se leva ao fogo, faz isso, acrescenta. Então você tem na literatura, nos dias de hoje, mais elementos para entender a cozinha de Roma antiga do que os próprios livros de receita, por essas razões que nós colocamos. A literatura, então, ela não só tem um valor de captar, de trazer para si tudo o que está na sociedade, e a culinária e a comida está aí num papel importantíssimo. Portanto, ela está na literatura, mas como ela também dá uma contribuição para a sociedade, como é o caso esse que nós acabamos de ver. Por que a literatura culinária ela não é vista com bons olhos pela academia, ou há aí às vezes uma visão distorcida de alguns setores, né? Explica pra gente um pouquinho. Na verdade, é uma má interpretação. A literatura dá muita atenção à culinária, à comida. E os especialistas sabem da importância que tem a comida, que tem a culinária para a literatura. Ora, não pode caber preconceito num fornecedor de temas, de assunto, de obras-primas em todas as artes, não apenas na literatura. Tomamos, por exemplo, se nós tomarmos os pintores impressionistas.
um dos quadros mais famosos chama-se Déjeuner sur l'herbe, o café da manhã na grama, no pastinho. Então ali você tem todos os elementos do impressionismo e tudo. E aí é claro que sobre a toalha colocada em cima do verde tem tudo o que se comia no século XIX na França, naquele momento histórico, social, cultural, político, etc. Então isso aí vai ter sempre uma valoração para a academia. A academia valoriza muito e a academia se serve dos subsídios que a comida deu à literatura para realizar, para decifrar, para interpretar esse relacionamento, que é muito importante. A literatura, além dela captar, dela colher, dela inscrever em si própria a comida, ela faz uma outra coisa ainda, que é dar subsídios para o cinema, o teatro, a ópera, o balé e outras artes. Como é que esta comida tem importância, como ela se realiza, como ela mexe com o ser humano. Ora, se nós tomarmos um filme famoso, por exemplo, que se chama A Comilança, que nós precisaríamos ver esse filme dos anos 60, que é uma obra-prima, não é? Se nós tomarmos os 7 Pecados Capitais, também dos anos 70, que fala de um dos 7 pecados capitais, nós sabemos que é a gula, etc, etc. Mas se nós tomarmos obras que são do cinema e que não tratam somente da comida, a comida está presente nos banquetes, na miséria, na fome, no excesso, na falta, na regulação, na luta para se conseguir comida, etc, etc. Tudo está na literatura. E isso vai, de uma certa maneira, mais cedo ou mais tarde, passar principalmente para o cinema e para outras artes, mas principalmente para o cinema, para ser retratado. Então, a literatura e o seu modo de dizer, como nós estamos apregoando aqui, é que vai dar subsídios para que a comida tenha, no contexto humano, o valor que ela tem. Agora, a literatura culinária, ela é um gênero, é um estilo, como ela é classificada? Nós vamos insistir na nossa proposta e dizer que eu posso fazer uma receita. Eu estou saindo rapidamente de casa e eu deixo um recado para a secretária que trabalha na cozinha. Eu deixo assim: por favor, além de tudo que eu falei, coloque 3 ovos cozidos. Isso aí não tem nada de literário. Ela é uma informação que tem um conteúdo, que tem um recado, não é? Mas se nós tomarmos uma hora em que uma personagem que é mãe e que está preparando e fazendo o pão de queijo, ou mostrando como que faz o assado, como que se toma a folha de bananeira para fazer o bolo ficar menos ressecado na hora de fazer no forno, etc. A maneira com que nós vamos dizer essas coisas pode tornar-se literatura e pode ser literatura. Ô Sidney, e grandes personagens, grandes histórias nasceram a partir do valor afetivo do alimento, da arte de cozinhar. Eu citei na abertura do programa a tia Anastácia, É verdade. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato, temos tantas outras obras, né? Cora Coralina. Que nos deu uma lição. É um forte exemplo. Aqui diz que é preciso fazer muito doce para encontrar o equilíbrio e a paz. E o doce, justamente para quem gosta de doce, né, uma coisa, um recado importante. Prepare, cozinhe, faça, descasque o mamão, corte em pedaços, faça o doce de mamão. Depois você vai comer o mamão, mas o preparar para ela é maravilhoso. Mas não é só a Cora Coralina. Nós vamos pensar que todas as pessoas que trabalharam com a cultura humana, se nós pensarmos assim na sociologia, como Gilberto Freire, se nós pensarmos na pintura, nas artes, se você tomar pintores como, por exemplo, Monet, Picasso, todos vão dar a sua... Ou sociólogos como Marina Chauí, um dado momento eles vão dizer, como a doutora Calmon, que num momento da aposentadoria escreve livros agora sobre culinária, né? Há um momento em que há uma intersecção entre o trabalho com todos aqueles que são humanistas e a questão da comida. Ora, a cada área, seja jurídica, sociológica, seja e a literatura também vai aproveitar essa deixa humana para enaltecê-la, né? Você toma, por exemplo, um romance estrangeiro que vai dar um filme como O Sabor da Papaya Verde.
E é uma história de amor que na hora de alguém que foi preterida na escolha, vai cozinhar para a família e ela vai fazer pratos especiais para o cunhado, mas com todo o amor. Mas o contrário também, você se cozinhar com ódio, você intoxica a família inteira. Então a literatura vai registrar isso, vai valorizar e vai, sobretudo, guardar em si. Sabe que, falando em literatura brasileira, a filha do Jorge Amado lançou recentemente um livro de receitas, né, a partir das histórias, das grandes histórias do pai. Jorge Amado é só um dos tantos outros autores que colocam ali aquele tempero, né? Essa iniciativa da filha é excelente, sobretudo porque em outras culturas, se nós tomarmos a Europa, por exemplo, a Alemanha e a França, que eu conheço mais de perto, porque eu sou professor de literatura francesa há 30 e tantos anos, e eu queria dizer, cria-se o hábito de retirar as receitas daquele escritor, daquele artista, daquele poeta, daquele filósofo e reproduzi-las. Então, há dias na cultura francesa contemporânea que você, olha, a Rafaela nos convida para um jantar e vai ser a moda da escritora George Sand. Ora, George Sand, uma mulher contestadora, uma mulher que fez uma obra enorme, a primeira feminista dos tempos modernos da França, você vai fazer um jantar que ela preparava o jantar com os seguintes passos: entrada, tal coisa, sobremesa, prato principal, tipos de queijos que nós vamos comer. Você sabe que os franceses são muito atentos aos queijos no meio da refeição. E os vinhos. Quer dizer, sabor com letras, né? Aproveitando o trocadilho, aí é uma combinação perfeita. Perfeito. Eu acho que a literatura vai se casar, como eu disse, com todas essas situações, da maneira, mesmo na contemporaneidade. Ok, Sidney, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no programa Iluminuras. Foi um prazer, muito obrigado, eu que agradeço. E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição. Lembrando que para rever, se inscreva no nosso canal youtube.com/TV Justiça Oficial. Até a próxima, tchau.